Hoje o assunto aqui do Doutor Responde é o vitiligo. Está com a gente o médico dermatologista, o Dr. Rafael Rainer. Rafael, obrigado pela visita mais uma vez aqui ao vivo, né? Boa tarde. Boa tarde. Tudo certinho? Tudo. Então tá bom. Vitiligo, o que é o vitiligo? Aquelas manchinhas brancas, é isso? Isso, vitiligo então ele é uma doença autoimune, né? É uma doença crônica e é uma doença que tem um fator genético. Quando a gente fala autoimune, o que acontece? As células que são de defesa do nosso organismo, elas atacam os nossos melanócitos, que são as células que produz a tinta que deixa a pele bronzeada, né? Que faz a proteção da pele. Então, o que acontece no vitiligo? Acontece que esses linfócitos destroem esses melanócitos e eles causam manchas brancas pela pele. Né? As manchas podem ser localizadas em determinados locais do corpo ou até mesmo atingir uma grande área, às vezes com mais de 50% de acometimento do corpo, né? Isso vem de nascença, você falou de genética, né? Ou pode acontecer no decorrer da vida da pessoa, como é que é? Tem uma causa? Isso, o que acontece, geralmente acontece antes dos 20 anos de idade, mas pode acontecer depois. O que a gente vê é que 30% dos pacientes que têm vitiligo têm algum familiar que possui a doença. Então, quando o paciente sabe que tem algum familiar e aparece uma manchinha branca, o ideal é que ele procure o mais rápido possível um dermatologista. Pode dar no rosto também? Pode dar no rosto. Então, a gente divide, os dermatologistas dividem, né, essa doença em duas classificações. As segmentares, quando pega só um lado do corpo, e as não segmentares, quando é bilateral, pega os outros lados do corpo. Ela pode pegar tanto a pele, quanto os pelos, os cabelos, né? Geralmente inicia nas extremidades, então dedos, mãos, áreas de atrito, joelho, cotovelo e regiões genitais. Vamos para as perguntas aqui no WhatsApp do Balanço Geral. O doutor responde de hoje, falando de vitiligo. A Cíntia, minha filha de 11 anos, está aqui na tela, doutora. Já tem umas manchinhas pelo corpo. Minha mãe tinha vitiligo. Então, herdou isso aí? É a resposta que a gente teve, né? Então, ela entrou nessa estatística dos 30%. Pode ser vitiligo, mas para a gente saber se é vitiligo ou não, o dermatologista ele tem que fazer o exame clínico. Nesse exame, ele vai avaliar as características da lesão, se possui ou não pigmento ali, porque as lesões às vezes podem ser acrômicas, quando não tem pigmento nenhum, ou hipocrômicas, quando elas têm um leve pigmento. A gente pode fazer exame com uma lâmpada de Wood, que é uma lâmpada fosforescente, né? Que daí a gente vê que não tem pigmento ali naquela região. Ou às vezes pode, se precisar, fazer uma biópsia. A biópsia é o quê? Se retira um fragmento de pele, se encaminha para o patologista, daí o patologista lá vai ver que não tem células, os melanócitos, são os que têm o pigmento ali. Doutor Rafael, mais uma pergunta chegando aqui, ó. Ana Paula, tem como evitar a propagação do vitiligo? Isso. Então, assim, quando a gente inicia o tratamento cedo, logo, a gente consegue fazer o quê? Estabilização da doença e uma repigmentação em alguns casos. Então, existem medicamentos que fazem com que esse melanócito ele volte à atividade. Inclusive, na unidade folicular, que é no nosso cabelo, existem células-tronco mesenquimais ali que podem fazer com que migre ali e consiga voltar a ter cor na região. Pode pegar sol quem tem vitiligo? Essa é uma pergunta muito importante. O sol deve ser evitado, principalmente nos horários entre as 10, 11 da manhã até as 4 horas da tarde. Por quê? Porque ali tem uma facilidade de ter queimaduras mais importantes, né? Não tem nada para defender ali nesse primeiro momento. Uma coisa interessante que foi vista é que mesmo nessa região, sem ter as células que defendem, existem proteínas que fazem a reparação. Então, quem tem vitiligo acaba tendo mais proteínas de reparação, ou seja, mais de defesa naquela região que não tem o melanócito. Abrir espaço aqui para mais uma pergunta, mais uma dúvida da telespectadora. Tânia, boa tarde. Isso é vitiligo? Ela deve ter mandado uma foto aqui, ó. Dá para ver umas manchinhas ali. E tem várias outras doenças de pele aí que pode confundir se é vitiligo ou não. O doutor não pode fazer um diagnóstico aqui, mas pode dar uma sugestão, uma ideia aí para a Tânia. E aí, doutor Rafael? Isso. Então, assim, o exame só por foto
não é indicação nunca, né? Então, existe a história clínica, como é que surgiu, existe o exame com o dermatoscópio. O que pode ser, além do vitiligo, isso, por Então, exemplo? região que pega muito sol, pode ser uma melanose solar, né? Região de costas, de dorso, às vezes pode ser um fungo. Né? Tem muitas lesões hipocrômicas com pouca cor. Tem que ir no médico, realmente, a Tânia, para verificar, né? Tá bom, Tânia? Procura aí o especialista. Ó, mais uma pergunta aqui. O Jean, vitiligo causa algum prejuízo à saúde além da estética? Boa pergunta, hein, Jean? Obrigado. Ótima pergunta. Então, o vitiligo, ele é um problema que é mais estético, que pode gerar um problema psicológico, né? Mas quem tem vitiligo tem uma tendência a ter outras doenças autoimunes. Então, o médico dermatologista, ele, quando for lá, ele vai solicitar alguns exames de sangue para verificar se esse paciente tem alguma outra doença autoimune, entre elas tireoide, lúpus, diabetes, né? Então, é muito importante não só o diagnóstico do vitiligo em si, como o diagnóstico de outras doenças que podem estar associadas. Rafael Rainer, médico dermatologista, com a gente ao vivo aqui no Doutor Responde de hoje. Rafael, obrigado, né? Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu.